Então, pessoal, no vídeo anterior a gente falou um pouco de como foi a construção, né, do meu perfil na graduação, do meu perfil como estudante de fisioterapia e as oportunidades que eu tive durante a graduação. Agora, nesse momento, eu vou falar especificamente a partir do momento que eu recebi o meu diploma, tá? Recebi o canudo e falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Que pode ser a realidade que muitos aqui estão me acompanhando, muitos estudantes que inclusive foram meus alunos, podem estar vivenciando isso nesse momento. Então, eu morava na época em Campina Grande, na Paraíba. Não sei se vocês conhecem a Paraíba. Campina Grande é a segunda maior cidade, né, do estado da Paraíba. Primeiro é João Pessoa, depois vem Campina Grande. E foi lá em Campina Grande que eu me formei. Então, depois de formada, eu fiquei pensando o que eu vou fazer agora da minha vida. Morava lá em Campina Grande e comecei então a fazer atendimentos domiciliares, que eu acredito que é o primeiro nicho, né? O primeiro local de trabalho que um fisioterapeuta iniciante vai trabalhar. Então, eu comecei atendendo pacientes domiciliares. Surgia um paciente aqui, um paciente ali, e aí eu ia na casa do paciente, atendia. De diversas situações, tá, gente? Diversos diagnósticos. Ah, então você só atendia neuro? Você gostava de neuro? Você só atendia neuro? Não. Quando a gente se forma, a gente atende de tudo, porque a faculdade nos prepara para ser profissionais generalistas, né? Lembrem aí, generalistas, você está preparado para atender qualquer área. É claro que um recém-formado ainda não tem especialização e não sabe ainda que área que vai ser um especialista. Então você tem que atender todas as pessoas que aparecem, né? Que foi o meu caso. Eu precisava ganhar dinheiro, a responsabilidade batia a minha porta e eu ia fazer o quê se os pacientes começaram a aparecer? Então eu comecei a fazer atendimentos domiciliares. E aí, vestia minhas roupinhas brancas, tinha um monte de roupa branca. Só atendia meus pacientes de branco, tá? Roupa branca e jaleco, me julguem aí, quem não gosta de branco. Eu atendia de branco. Sapato branco, calça branca, blusa branca e jaleco branco. Atendi meus pacientezinhos domiciliares, levava até a minha maletinha, minha famosa maleta, que na minha universidade era obrigatório que o fisioterapeuta tinha que ter sua maleta. A maleta da gente tinha estetoscópio, esfigmo, martelo neurológico, todo o material de exame neurológico eu carregava dentro da minha maletinha. Vocês acreditam que eu ainda tenho minha maleta até hoje? Minha maleta de couro, que a gente faz um investimento para comprar essa maleta, né? Eu tenho até hoje minha maletinha. E aí comecei a fazer atendimentos domiciliares. Nessa época, eu ainda fazia estágio como voluntária na APAE. Então, eu fazia estágio voluntário na APAE, ainda como estudante de graduação, e continuei, tá, atendendo os pacientes na APAE como estágio voluntário. A APAE, ela não gosta muito, né, de manter estágio voluntário de fisioterapeutas formados, porque isso pode gerar questões empregatícias, né? Então, eu solicitei à APAE que continuasse mais um pouco, porque eu queria ganhar mais experiência profissional como fisioterapeuta da APAE. Então, eu assinei um termo dizendo que eu gostaria de ser voluntária na APAE, mesmo sendo formada, porque o meu objetivo era ganhar experiência profissional. Então, eu continuei atendendo as crianças na APAE. E lá conheci vários profissionais, fiz muitas amizades e foi muito legal. Convivia com as mães e com as suas crianças. E comecei meus atendimentos domiciliares. E aí, ganhando pouco, né? E pensando, ai meu Deus, vou continuar nessa vida ganhando pouco, porque a gente tende a ser ansioso, né? A gente acha que a gente vai se formar e vai sair ganhando muito dinheiro logo de cara, e a gente não pensa que construção de carreira leva tempo. E aí eu recebi uma proposta, olha só aí. A minha professora da universidade, que dava aula para mim, que me ajudou na área, né? Recebi um convite dela para trabalhar num consultório particular. Tinha um consultório particular na cidade que estava precisando contratar fisioterapeutas e me chamaram para atender nesse consultório e eu fui atender lá. Tá? Então, eu comecei, atendia domiciliar, vamos fazendo as contas aí, ó. Atendia domiciliar, continuei meu estágio voluntário na APAE e comecei a fazer atendimentos de pacientes em consultório particular, tá? E aí eu começava a organizar minha agenda para encaixar essas coisas todas. Ou seja, eu estava num período de vacas magras em que eu não tinha emprego nenhum, não tinha salário nenhum, e agora eu já estava trabalhando em 3 lugares, né? Domicílio, estágio voluntário na APAE e atendimento em consultório. E aí, como a demanda de pacientes foi aumentando, eu pedi para sair da APAE, né? Os meses passaram, então eu fui até a APAE e solicitei o meu desligamento do estágio da APAE. Para mim foi cortar o coração, porque eu tinha um vínculo emocional muito afetivo, né? Muito grande com a APAE. Desculpa. E aí, finalizei meu estágio da APAE, peguei uma declaração de que fiz estágio voluntário lá para colocar no currículo, tá? Tudo que você faz na sua vida, você coloca no seu currículo, porque vai ser importante para a sua vida profissional. Peguei minha declaração de estágio extracurricular na APAE, coloquei no meu currículo e fiquei atendendo meus pacientes domiciliares e atendendo pacientes em consultório particular. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma especialização, tá? Numa cidade vizinha,
na Universidade Federal da Paraíba, uma especialização em cinesioterapia. E eu falei, eu vou fazer essa especialização sim. E aí, me inscrevi nessa especialização, como as aulas eram aos finais de semana, eu consegui administrar, né, os atendimentos dos meus pacientes durante a semana e a especialização aos finais de semana. Então, olha só a quantidade de coisa: atendimento domiciliar, atendimento em consultório particular e especialização, certo? Quando eu comecei a atender os pacientes nesse consultório, e quando você faz um bom serviço, as pessoas falam bem de você e começam a falar em espalhar a notícia, porque a melhor propaganda, o melhor marketing quem faz são os seus próprios pacientes. Os pacientes começaram a falar bem de mim, falar que eu atendia direitinho e elogiavam o meu atendimento. Então, eu fui chamada para atender em outro consultório particular. E eu aceitei. Então, eu trabalhava atendimento domiciliar, atendimento de pacientes em 2 consultórios particulares e fazia a especialização aos finais de semana, tá? E isso fui seguindo a minha vida. De repente, né, a fama foi se espalhando. Fui convidada para trabalhar num hospital para auxiliar na unidade Mãe Canguru de um hospital. Eu já estagiava como estagiária nesse hospital, já tinha uma boa rede de relacionamento com as pessoas e tive a oportunidade, então, de trabalhar lá na unidade Mãe Canguru, com aquelas mães e os bebês que ficam na posição Mãe Canguru. E a unidade ainda não tinha sido organizada, então me chamaram para organizar a unidade, tá? E para mim foi um dos primeiros desafios na minha carreira, tá? Entrar num ambiente hospitalar para liderar, e não mais como estudante, para liderar uma equipe para organizar um serviço, tá? Esse foi um dos primeiros desafios na minha carreira. Eu ainda era muito nova, mas já fui convidada para esse desafio. Então, olha só, como que eu administrava então a minha vida profissional? Atendimento domiciliar, atendimento em 2 consultórios particulares e ainda trabalhando na maternidade, na unidade Mãe Canguru, e fazendo especialização aos finais de semana. Olha que vida louca. E continuei dessa forma, tá? Aí eu terminei a primeira especialização e surgiu uma outra especialização para fazer uma especialização na área que eu quero, né? Que é a fisioterapia neurológica, ou que hoje a gente chama de fisioterapia neurofuncional. E aí entrei nessa especialização também. Então, fiquei trabalhando em 2 consultórios, atuando lá no hospital, na unidade Mãe Canguru. Fui deixando os atendimentos domiciliares, né? Os pacientes foram finalizando seus atendimentos. Fui deixando o atendimento domiciliar, porque não estava dando conta, era muita coisa. E aí surgiu um edital para seleção para professor. Era professor substituto, tá? Professor substituto na universidade que eu formei. Só que a área não era fisioterapia da criança, nem neuro, nada disso. Olha só a área. O edital tinha vaga para fisioterapia na saúde da mulher. E aí eu pensei, gente, eu não sou uma fisioterapeuta da área de saúde da mulher, mas eu tenho pouco tempo de formada, então as informações estão todas fresquinhas na minha cabeça. Tudo que eu aprendi na área de saúde da mulher, eu poderia ajudar os alunos, porque era uma professora substituta, não era professora efetiva para sempre, né? Era um contrato temporário de 1 ano. E aí eu falei, vou tentar, não tenho nada a perder. E aí fui, tentei, passei na prova. Vocês imaginam, eu fiz a seleção com as professoras que foram minhas professoras da disciplina Saúde da Mulher, tá? Porque na época a faculdade tinha muitos professores temporários. E aí, como o contrato temporário ele não pode ser eterno, né? A universidade sempre faz seleções. E eu participei da seleção e concorri com as minhas próprias professoras. E passei, tá? Passei e assumi. Assumi a vaga para professora da área de saúde da mulher na universidade pública. Como professora substituta, tudo bem, ganhava pouquinho, mas já era o meu sonho de ser docente já começava a partir dali, né? Então, olha só, atendia paciente em 2 consultórios, trabalhava na maternidade e agora eu assumia um concurso, né? Para professor temporário numa universidade, na área de saúde da mulher. Eu tinha que estudar muito. Aí vocês poderiam dizer, mas Sibeli, você hoje trabalha com saúde da criança. O que é que tem a ver saúde da mulher com saúde da criança? Por incrível que pareça, tem tudo a ver, né? Porque nessa disciplina era estágio e sala de aula. Então eu tinha que ensinar os alunos a parte teórica, mas a gente tinha a vivência prática. E a vivência prática é maravilhosa, né? Sala de parto, enfermaria, alojamento conjunto, método Mãe Canguru, levar os alunos a conhecer os bebês, e ensinar como que as mães poderiam ajudar no aleitamento materno e assistir partos. Gente, foi aí que eu me encantei, né? Mais ainda pela área de saúde da criança. Tive oportunidade de assistir vários partos, acompanhar os partos, tá? Mostrar para os meus alunos como que o fisioterapeuta poderia atuar na sala de parto, no todas as fases, né? Do pré-natal, na sala de parto e no puerpério.
A gente teve muito contato com pacientes com câncer de mama, porque o hospital também tinha essa parte de saúde da mulher na parte do câncer. Então, assim, foram oportunidades que me fizeram crescer como profissional e como professora, tá? Então, analisa aí. Eu atendia em 2 consultórios particulares, atendendo pacientes. Num eu atendia só neuroinfantil e no outro eu atendia pacientes genéricos. Tinha todo tipo de paciente, tá? Paciente com AVE, paciente com lesão ortopédica, lesões traumáticas e tudo tinha. E no final das contas eu terminei, eu saía de casa para começar a trabalhar às 7 horas da manhã e só chegava em casa às 7 horas da noite. Então eu trabalhava o dia inteiro, porque meu dia de 24 horas era pouco para fazer tudo que eu precisava fazer. E aí fazendo a outra especialização que eu falei para vocês, né? Então, adquirir experiência atendendo paciente, adquirir experiência na docência, mesmo sendo professora temporária, e finalizei os meus 2 cursos de especialização, tá? Mas lá no fundo eu pensava que eu gostaria de fazer mestrado. E aí, como que eu entrei no mestrado e como foi o mestrado vai ficar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, se você está acompanhando essa série de postagens até aqui, eu agradeço a sua presença e a sua participação. Se você está gostando, comenta aí, tá? Para me dar um feedback de como é que vocês estão recebendo os conteúdos. Beijo!